Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida nessa belíssima manhã de segunda-feira, hoje 5 de julho. Começo de semana, início de dia e também início do mês de julho. Dentro de instantes, nós estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra à Palavra, falando sobre: você tem buscado a Deus em primeiro lugar? Quem é que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? E também logo em seguida estaremos ouvindo o pastor Júnior, co-pastor da Igreja do Calvário, trazendo a continuidade do estudo sobre a primeira carta de Pedro, capítulo 3. Você não pode perder esse tão importante estudo que realmente está trazendo para o nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir para sabermos como devemos nos relacionar em uma sociedade que muitas vezes está na contramão da palavra de Deus, como eu tenho dito aqui sempre. Sem perda de tempo, fiquemos com o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra à Palavra, buscando a Deus em primeiro lugar. O grande rei Salomão escreveu: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer penosamente o pão que granjeaste. Aos seus amados Deus os dá enquanto dormem. Há muitas pessoas que querem começar a vida, constituir família, realizar sonhos, sem colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Construir a família sem Deus é construir sobre areia movediça. Esta família não suporta as tempestades e as realidades dramáticas da existência. Há muitas pessoas, por outro lado, que fazem do seu trabalho um fim em si mesmo. Correm desesperadamente atrás de coisas. Querem granjear riquezas, querem construir um grande patrimônio, querem colocar coisas no lugar de pessoas, passando a amar as coisas, a esquecer-se de Deus e a usar as pessoas. Nós precisamos buscar as primeiras coisas primeiro. Nós não podemos permitir que o urgente tome o lugar do importante. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, as demais coisas vão ser acrescentadas. Você precisa trabalhar com dedicação, com zelo, com esmero. Mas o dinheiro não pode ser um fim em si mesmo. O dinheiro não satisfaz você. O dinheiro não dá para você nem segurança, nem felicidade. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Porque quando Deus é a razão da sua vida, quando você ama Deus, vive para glorificar a Deus, para conhecê-lo e torná-lo conhecido, as coisas vão surgindo na sua vida, Deus vai abençoando o fruto do seu trabalho, Deus vai suprindo as suas necessidades e você vai aprender o que é contentamento, a dar graças a Deus por aquilo que Deus lhe dá e vivendo feliz com pouco ou com muito, mas de maneira grata a Deus por tudo quanto Ele tem feito em sua vida. Diz assim a palavra de Deus: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos
do que é bom. 1 Pedro 3, a partir do verso de número 13. O verso 13 diz, vou ler de novo. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos aqueles que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom, do que praticando o mal. Alguns hinos que foram entoados aqui esta noite, até mesmo em algumas palavras do presbítero Juarez e também do irmão Fabrício, eu fui puxando alguns ganchos sobre também o tema que a gente quer conversar, falar, expor essa noite. Deus sempre nos sustenta. Deus sempre nos sustenta. Amém? Por mais que a nossa mente queira esquecer disso, mas é uma verdade incontestável. Ele sustenta todas as coisas. Absolutamente tudo está no controle de Deus. Inclusive a maldade. Inclusive a pandemia. Tudo está no controle de Deus. Mas para nós como crentes, uma coisa que eu estava pensando, e sempre é recorrente esse pensamento, porque eu me lembro dessa história. Quando um missionário que veio dos Estados Unidos para a Amazônia, em 1952, quando ele chegou em Belém, ele se sentiu sufocado. Depois, quando ele chegou em Manaus, ele se sentiu mais sufocado ainda, porque ele não conseguia respirar aquele ar úmido e muito quente. E que ele saiu de Nova York, onde a maioria das casas tem o seu conforto, a maioria das casas tem serviço sanitário, não é? Tem esgoto, desde há muito tempo na cidade de Nova York, para ir para a beira de um rio, com muito mosquito, com malária, febre amarela, dengue, e para fazer suas refeições em cima de uma tábua, dormir num colchão de palha e fazer as suas necessidades numa latrina. E quando ele então olhava para todas essas coisas, ele dizia: e Deus tem suprido as nossas necessidades, Deus é bom. E quando eu entrei no carro hoje para vir para a igreja, depois de um dia bem atarefado, depois de um corre-corre, depois de atender muitas coisas, de dar telefonemas e passar o WhatsApp, né? Hoje eu fechei mais um preletor para os nossos 50 anos aqui na nossa igreja, um preletor que está vindo de São Paulo. E ele é um dos preletores da Avinac, né? O Wilson Porte Júnior, vai ser um dos preletores aqui. Os jovens chegam e ficam oriçados, os jovens, né? Ele é bem conhecido no meio jovem. E dentro disso tudo, eu cansado, aí fui jantar, e aquela coisa cansada. Aí eu entrei no carro e disse: meu Deus, estou cansado, mas espera aí, me lembrei de uma coisa. Espera aí, eu estou com os dois braços, estou com minha visão, eu estou respirando, eu estou podendo falar, estou com os meus pés, eu tenho um transporte, eu tenho uma igreja. Isso é muito bom, Deus é bom. Aí o cansaço ficou ainda, viu? Mas a mente já melhorou. O cansaço físico ainda ficou, mas a mente já melhorou. É isso que você tem que fazer todos os dias, irmãos. Traz à memória isso. Traz à memória que você está vivo. Traz à memória que você teve a oportunidade de sair da sua casa e vir para cá. Mentalize isso. Você teve a oportunidade de tomar um banho, não sei se foi quente, se foi frio, mas tomou. Tem um sabonete que limpou o seu corpo. Você colocou uma roupa que você acha que é bonita, que eu não tenho certeza que você não colocou essa roupa porque você acha que é feia, você acha bonito ela. E aí você vem para a igreja. Amém, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque se nós não pensarmos assim, nós vamos estar sendo pessoas ingratas, onde a gente só olha as dificuldades, as barreiras, onde a gente só olha para o inimigo.
É interessante que você vai às vezes para alguma comunidade, a pessoa fala tanto em Satanás e em diabo, que só falta ele fazer um apelo para a pessoa aceitar Satanás ou o diabo. Vamos falar de Deus, porque Satanás já está amarrado, condenado, vencido. A Bíblia diz que o Filho do homem, Jesus Cristo, já venceu. Ele veio para vencer, ele já venceu. E ele deu a vitória para a sua igreja. E eu e você fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo. E Deus sustenta a sua igreja. E Deus sustenta cada um de nós. Então remove do teu coração todas essas barreiras, esses empecilhos, e vamos cultuar ao Senhor. Vamos dar a Ele o culto, o sacrifício vivo. Vamos nos alegrar, aleluia. Pode o sangue estar dentro da canela, mas Deus é o nosso sustentador, aleluia. Ele nos sustenta com a sua mão poderosa. Aí minha mente fez assim, quando eu estava pensando nisso no carro. E se tu for assaltado? Ainda bem que eu tenho alguma coisa para alguém roubar. As circunstâncias não querem dizer absolutamente nada. 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 Nada, nada. E aqui, nós vamos entender também mais uma vez isso. As circunstâncias que circundavam os irmãos da igreja, que recebem essa carta, essa missiva, Pedro vai conscientizar eles que não importa. O que rodeava eles era a perseguição, era o escárnio. Lembra? Quando a gente chegou em pontuar algumas coisas mais, digamos assim, nos íntimos. A esposa que perdia o marido porque era cristã. O marido que perdia a esposa porque se converteu. O filho que era expulso de casa. Os filhos que os seus coleguinhas agora tinham expulsado ele da roda dos colegas porque ele era um cristão. Então eles eram caçoados, vilipendiados na comunidade. Jogavam-se pedra nos crentes quando os crentes passavam na rua. Era essa perseguição. Eles estavam nessa atmosfera de perseguição. Era a atmosfera que rondava esses irmãos. E aí fica notório que Pedro agora, nesse verso de número 8, ele vai retornar a um tema que ele já tinha trabalhado no capítulo número 2. E o tema que ele vinha tendo trabalhado, ele foi e disse assim, capítulo 2, verso de número 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Ele traz de novo essa importância de você observar como está o teu comportamento no meio dos gentios, ou seja, no mundo. Como é que está o teu comportamento? E aí nós vislumbramos que esse comportamento vai ser na escola, no trabalho, na vizinhança, na rua. Amém, irmãos? É nesse contexto então que Pedro traz de volta para essa comunidade, para que eles prestem atenção como é que está sendo o procedimento. E a gente precisa lembrar também que nós vivemos em meio a pessoas. Nós não estamos enclausurados em nenhum mosteiro. Nós estamos vivendo em meio a pessoas, seja da nossa família, parentela, trabalho, colegas de infância, colegas que fizemos agora. Enfim, nós estamos inseridos no meio do povo. Nós estamos inseridos na sociedade. Nós temos que ir votar. Nós nos colocamos como pessoas a serem votadas. Então nós estamos inseridos na sociedade. Não podemos fugir disso. E essa sociedade que nos rodeia, presta atenção. Essa sociedade que nos rodeia, ela é como uma plateia. Ela é como uma plateia. E nós estamos sendo vistos por elas. Só que essa plateia, no contexto aqui, que nós vamos especificar, essa plateia é uma plateia exigente. Como assim, pastor? E é porque é crente. E é porque é irmão. Não tem isso? Já ouviu isso? A exigência é maior para nós. Porque nós nos colocamos no meio da sociedade como pessoas crentes. E já se sabe no meio da sociedade, aqui no Brasil, todo mundo já sabe quem é crente. Crente é aquele povo zeloso, crente é aquele povo separado, crente é aquele povo que deixou a cachaça, que deixou o fumo, que deixou a mentira, que deixou a jogatina, que deixou o adultério. Não é isso?
É tanto que se você como crente estiver passando no celular e aparecer nos homens uma mulher seminua e algum ímpio ver, dizer, é porque é crente. É esse sentido que ele está dizendo aqui. Temos uma plateia, as pessoas estão nos vendo. E eles são exigentes para o nosso comportamento. Consequentemente, irmãos, nós vivemos de fato aos olhares. E quando assistimos um novo tipo de... E quando nós assumimos, na verdade, esse novo modo de viver, essa novidade de vida, o nosso discurso ele passa a ser o que vivemos na prática. Então, aquilo que eu falo, eu passo a viver na prática. Daí então, presta atenção, daí então, o público da própria igreja, ele é mais exigente ainda. Eu e você somos mais exigentes com o irmão. É ou não é? É. Ou só eu que sinto isso, ou o pastor Bosco, que é pastor, que sente essas cobranças? Você também cobra. Então, é nessa perspectiva que eu quero que você entenda isso. Você está diante da plateia. E não adianta um discurso sem uma prática. Então, aquilo que eu discurso, eu tenho que buscar viver. Portanto, irmãos, se nós não vivemos aquilo que pregamos, um modelo de moral alinhado com Cristo, seremos apontados e com razão. Então não reclame dos apontamentos. Porque se nós discutimos, se nós falamos, se nós confessamos a Cristo, mas não vivemos alinhado com Ele, você vai ser apontado. Aliás, você precisa ser apontado. Você precisa ouvir que está errado. Você precisa endireitar o seu caminho. É para o seu bem. Eu sei que a gente não gosta. A gente não gosta de ser apontado. A gente não gosta de ser chamado a atenção. Mas parece que a gente não percebe que quão bom é quando a gente é chamado à atenção. É maravilhoso ser chamado a atenção. Por mais que você ache que a pessoa não tem razão, mas escute-o. Se é dentro da igreja, escute-o. Exerça essa humildade em escutar. Seja humilhado de fato por Cristo. Não esqueçamos, irmãos, que a igreja, ela sempre vai viver num contexto de sofrimento. Sempre a igreja vai viver num contexto de sofrimento. Seja o sofrimento pessoal de alguma enfermidade, de alguma situação de falta que está havendo necessidades, seja num contexto de acusações falsas, injúrias. A igreja ela vai estar sempre perseguida pelo mundo. O mundo jamais vai ser coleguinha da igreja. Não há alinhamento entre a igreja e o mundo. É totalmente distinto, é totalmente diferente. Amém, irmãos? É diferente. O comportamento da igreja é totalmente diferente do comportamento do mundo. Total. O mundo busca exercer e viver, todas as suas concupiscências. A igreja, ela busca viver e a satisfazer as exigências de Cristo Jesus, que é o Senhor dela. Amém? Então nós como igreja, nós buscamos essa satisfação em Cristo. Então é diferente. Não tem jeito. Não há como nós tentarmos nos amaldar ao mundo para que o mundo veja que a gente é politicamente correto, que vai dar um jeito aqui, um jeito ali, e eles vão nos... Não tem jeito. Não tem jeito. Naquele momento ali, então, a igreja também passava por esse contexto de sofrimento. E naquele momento ali, o contexto era mais feroz. A perseguição era mais árdua, era mais feroz mesmo. Não havia, de forma nenhuma, naquele momento, a aceitação de um novo modelo de vida. Os crentes estavam apresentando justamente isso, e eles estavam assumindo esse novo modelo de vida. E como eu já disse aqui algumas vezes, o modelo de vida, só para você se lembrar, era um modelo que deixava de cultuar os deuses pagãos, era um modelo que deixava de fazer aqueles hábitos religiosos pagãos,
E agora o cotidiano dos crentes era buscar a palavra nos cultos onde havia reuniões determinadas. Então, o comportamento social dos crentes, eles tinham mudado radicalmente. E aí havia os apontamentos. E aí havia justamente aqueles que estavam apontando eles como pessoas que eram marginalizadas, à margem da sociedade, estavam totalmente fora. O que eles estavam então fazendo, como a gente está fazendo aqui hoje, não era normal. Não era normal. Então por isso, essa perseguição feroz. Mas ainda mais, quando o comportamento mudava, os crentes que agora moralmente buscavam uma moral ilibada, uma vida de santidade, eles denunciavam aqueles que estavam fazendo coisas pecaminosas. Então havia essa ferocidade também, porque além de ele assumir o discurso e se comportar dessa forma, eles denunciavam o erro da sociedade. É como nós fazemos. Nós denunciamos o pecado. Amém? Entende? Denunciando o pecado. Por quê? Porque para o crente, quando uma pessoa fere a santidade de Deus, nós ficamos indignados no nosso coração. Indignados. Quantas vezes a gente viu manifestações em que se colocavam, falavam sobre Jesus, ou pegavam uma figura caricata de Jesus e vilipendiavam a pessoa de Jesus ou aquela caricatura de Jesus. Nós ficamos angustiados, não é, por dentro, irmãos? É justamente isso, porque nós não compactuamos mais quando a pessoa fere a santidade de Deus, quando alguém então passa a vilipendiar aquilo que é nosso objeto de culto, de fé. Então, a mudança também, não é? Como eu disse já, os cultos antes eram proferidos a todo tipo de deuses que estavam inseridos na sociedade, que estavam incrustados na cultura, na tradição, era uma idolatria, e essa idolatria era morta. Agora, os crentes estavam cultuando a um Deus vivo, poderoso, que realizava milagres, e eles testemunhavam os milagres que Deus estava realizando no meio do povo. Porque a igreja se caracteriza também por isso. Se eu abrir o microfone aqui, eu tenho certeza que alguns de vocês, se não a totalidade, vai falar de algo poderoso que Deus fez na vida de vocês, milagres. Então essa é outra diferença. O Deus que eles serviam era um Deus morto e que não realizava milagres. E agora esses crentes estavam cultuando a um Deus vivo que fazia milagres, sinais, prodígios. E um dos maiores milagres era justamente a salvação de um perdido pecador, de um promíscuo, de um viciado, que tinha a mente totalmente tomada pelo Espírito Santo e inclinada para as coisas de Cristo. Então era uma mudança fenomenal. E aí, irmãos, não só discursavam esse Deus poderoso, mas também dizia que esse Deus tinha enviado o Filho, e que tinha vivido lá na Palestina, e que tinha sido crucificado à mão de Pôncio Pilatos, e que ao terceiro dia tinha ressuscitado e aparecido para os seus discípulos. Então era um discurso considerado absurdo. Para nós é bem natural, né? Mas para eles era um absurdo aquele discurso. Interessante é que Pedro sabe de uma coisa: em meio ao sofrimento, em meio à perseguição, em meio às pedradas, em meio aos escárnios, em meio à perca do trabalho, em meio aos divórcios, em meio à paz deserdando os filhos, enfim, a toda essa violência, a toda essa ferocidade em cima dos crentes, Pedro sabe, tem a consciência que Deus não impedia que acontecessem essas coisas. Pessoal, já parou para pensar nisso? Se estava acontecendo na igreja, com os crentes, Deus não estava impedindo que isso acontecesse. Mas uma coisa, Pedro tem a ciência, e nós também prestamos atenção nisso. Ele deixava acontecer, ele deixava que o sofrimento pudesse vir à vida do crente. Mas uma coisa que Pedro percebia e ia dizer à igreja é que Deus estava literalmente
no lado da igreja, no lado da pessoa, protegendo a pessoa. Ele estava de fato sustentando a cada um de nós, animando a cada um, para que essas pessoas pudessem superar esse sofrimento. Então, se você em algum grau está sofrendo, tem perseguição, algum infortúnio acontece na sua vida, saiba, Deus não está alienado disso. Ele está lhe sustentando nessa prova. Ele está literalmente com você nessa prova. E em algum momento, de fato, Ele vai chegar na hora certa, no momento certo. Nós não conseguimos discernir às vezes, nós não conseguimos compreender, porque nós somos humanos, nós somos pequeninos, a nossa mente é finita. Nós não conseguimos compreender a mente de Deus, que é insondável. Mas nós cremos pela palavra que Ele justamente diz isso. Ele está nos sustentando. No capítulo 3, verso 8 e 9, que foi na semana passada, olha que Pedro diz: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecido, fraternalmente amigo, misericordiosos, humildes, não pagando mal com o mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto fosse chamado, a fim de receberdes bênção por herança. Então não é circunstâncias que faz com que você seja uma pessoa abençoada ou não. O que faz você ser abençoado é a tua fé num Deus que te salvou pela palavra. É isso que te faz ser abençoado. E quando eu sou abençoado, eu não devolvo aquilo que foi de injúria, aquilo que foi de maldade, com injúria e maldade. Eu não maquino contra ninguém. Eu não posso fazer isso. A igreja não pode fazer isso, porque isso não é um perfil de uma igreja cristã. Pedro está dizendo aqui que nós sempre temos que pagar não mal com mal ou injúria por injúria. Pelo contrário, nós temos que bendizer. Nós temos que abençoar. E nós não podemos dizer que isso é difícil. Nós precisamos trabalhar o nosso coração. Nós precisamos inclinar o nosso coração para isso. Nós precisamos começar a partir de agora. É agora. E é bem dizer ao inimigo. Não é nem um irmão, é um inimigo. Então, dentro do texto que nós lemos aqui, o versículo diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Aqui nós temos uma velha e boa pergunta retórica, não é? A questão que pela pergunta, todos nós já sabemos a resposta, essa é a pergunta retórica. A ideia é que se o crente cultivar uma vida de virtudes, assim como o Senhor dele, porque Cristo cultivou essa vida de virtudes, não é? Pode se levantar quantos inimigos forem, pois aquele a quem o crente foca em agradar, será por ele. Pode levantar quem quer que seja nesta terra contra nós. Se você está agradando o seu Senhor, se você agrada a Deus, Ele, o próprio Deus, será por você. E se Deus está conosco, zelando e protegendo, quem pode mais do que Ele? Ninguém. Paulo traz essa certeza, essa noção, quando ele diz o seguinte: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Relembrando a ideia aqui, Pedro deixa claro que Deus não impede que os crentes sejam maltratados e atacados pelo fato de fazer a vontade dele, mas que o próprio Deus sempre estará com os crentes. Deus não abandona, e que no tempo certo, no momento de Deus, Ele age em favor da sua vida e da minha vida. Aliás, é no sofrimento, é passando por, padecendo, é Deus já trabalhando. E aí você já pode glorificar Ele. Não glorifique quando chegar a bonança, não. É na tempestade mesmo que a gente vai glorificar o Senhor. Não tenho dúvidas que Deus falou profundamente ao seu coração e eu espero a sua compreensão, motivo pelo qual temos que fazer esta abrupta interrupção. Mas amanhã você está convidado a ouvir a conclusão desse tão importante estudo.
Que todos fiquem com Deus, um fortíssimo abraço e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir.